Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos juntos no Evangelho de Mateus, agora o capítulo 15. Nesse momento aqui do ministério de Jesus Cristo, aparecem algumas figuras importantes lá da capital, Jerusalém, e eles vêm para conferir o ministério de Cristo, vamos dizer assim. Nesse momento vamos pensar no contexto, né? Nós já estudamos, Jesus estava onde? No norte do país de Israel, na região conhecida como Galileia, e ele foi por diversos lugares pregando, ensinando, curando, libertando, e as notícias se espalharam, foram mais ao norte ainda, para o exterior, e também as notícias foram até o sul, a Jerusalém, na capital. Então sai uma missão composta de fariseus e de escribas. Vamos lembrar quem são esses? Os fariseus são aqueles, uma espécie de grandes guardiões da tradição de Israel, um grupo de pessoas que se formou lá na época de Esdras, muito focadas no assunto da fé, para que Israel não voltasse a se perder e buscar outros deuses. Os escribas eram os responsáveis pelas cópias das escrituras. Eles eram as pessoas que faziam cópias à mão. Então, eram dois grupos de profundos conhecedores das escrituras. Além das escrituras, esses grupos eram muito ligados a tradições. E nós vamos ver, como já temos visto em alguns casos, que as tradições, elas na verdade estavam em conflito com as escrituras. Nesse momento, eles chegam e já partem para uma pergunta para Jesus. Por que os seus discípulos ferem a tradição dos anciãos? Por que eles desobedecem os nossos líderes religiosos e eles não fazem a cerimônia de lavar as mãos antes de comer? E é isso mesmo, era uma cerimônia. A questão não era sobre higiene. Tá? Só para dar um pouquinho de contexto da nossa prática de higiene, eu vou falar um pouquinho sobre a medicina moderna. Na medicina moderna, o lavar as mãos dos médicos começou a ser tratado no século XVIII. Os Estados Unidos, por exemplo, passaram a recomendar a higiene como prática de saúde nos anos 1980. Então isso é muito recente. O que eles estão tratando aqui é de uma cerimônia, que a lógica era mais ou menos o seguinte. Imagine que uma pessoa, eu vou dar um exemplo aqui qualquer, alguém xingou a mãe, um pecado. E essa pessoa saiu depois de xingar a mãe e foi ao mercado. E lá no mercado ela tocou em um tecido que estava escolhendo e o tecido ficou lá. Ela comprou outro, mas tocou naquele. E aí vem então uma outra pessoa e toca o mesmo tecido. Na visão desse grupo, o pecado se transmitia, a impureza passava de um para o outro. E aí era necessário então fazer uma cerimônia de lavar as mãos para evitar que a pessoa tocasse no alimento e transferisse então o pecado para o alimento e depois comesse aquele alimento e aí se tornasse cerimonialmente impuro. Essa era a lógica, não tem nada a ver com higiene aqui, era cerimonial mesmo. E Jesus seguiu uma fórmula muito comum entre os rabinos. Ele respondeu essa pergunta com outra pergunta. Por que vocês transgridem a lei para cumprir a tradição de vocês? Veja que eles estavam focados numa tradição, eles acharam que iam pegar Jesus. Olha, descumpriram a tradição. Só que o importante não era a tradição, o importante são as escrituras. Aliás, é isso que estamos fazendo aqui, eu e você. Estamos estudando as escrituras para conhecer a fonte, a essência daquilo que está lá no alicerce da nossa fé, o conhecimento das escrituras. E Jesus ordenou, explicou exatamente qual era o ponto. Ele falou, a escritura ordena, Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe. O honrar o pai e a mãe era mais do que o simples respeitar, o falar bem. Honrar o pai e a mãe era e ainda é também prover sustento para os pais. E aí eles vieram com uma tradição que, olha só que coisa perigosa. A tradição dizia o seguinte, a pessoa que tinha a obrigação de ajudar os seus pais podia chegar e dizer assim, olha pai ou mãe, aquilo que eu ia lhe dar para suprir essa sua necessidade aqui, eu resolvi consagrar para um dia dar de oferta lá no templo. Então eu não posso te ajudar. E aí a pessoa nem dava oferta porque era uma coisa assim, para um dia, ela só separou aquilo ali com uma intenção e também não ajudava os pais. E aí o Senhor Jesus falou, vocês estão invalidando o mandamento de Deus para seguir uma tradição de vocês. Vocês são hipócritas. Vamos lembrar que essa palavra vem do grego, quer dizer atores.
Porque lá no teatro grego dessa época, os atores, para representar um papel, eles botavam uma máscara na frente do rosto, para que não se visse o rosto do ator, mas se visse, vamos dizer assim, o rosto do personagem, que era a máscara. Então o hipócrita é o mascarado, está representando ser quem não é, está colocando algo sobre o seu rosto para que não se veja quem ele realmente é. E o Senhor falou, vocês são hipócritas. Isaías tinha razão quando falou a seu respeito. E aí Jesus está dizendo que Isaías, que era um profeta lá da antiguidade, escreveu um texto e falou essas verdades também a respeito daquele grupo que estava ali. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Se você já viu algo assim nos dias de hoje, preste muita atenção e volte para as Escrituras. Jesus Cristo trouxe aqui essa profecia, Mateus a registrou, e mais uma vez vamos lembrar que Mateus era um dos 12 apóstolos, um judeu, como Jesus era judeu. Há pessoas que não sabem disso, nunca se deram conta que Jesus era um judeu. E assim eram os 12 apóstolos, assim era Mateus, e assim foi a primeira igreja. E aliás, o evangelho só chegou a nós por causa dos judeus, que seguiram a Cristo e cumpriram as suas ordens de espalhar as boas novas pelo mundo, e cá estamos nós hoje falando disso. E Mateus faz questão de apresentar as profecias do Antigo Testamento que mostram para os judeus dessa época que esse Jesus Cristo era aquele que eles esperavam. Então, Jesus tem essa conversa ali com os escribas, os fariseus, e ele chama a multidão para perto de si, para conversar com a multidão. E diz, ouçam e procurem entender. Lembram que a gente já viu que quando Jesus falava sobre parábolas, né, ele demonstrou que o entender dependia de uma intenção de entender, de uma vontade de se aprofundar, e aqui Deus é tão bom que ele está dizendo para as pessoas, ouçam e procurem entender. Isso me faz lembrar de uma passagem lá do Antigo Testamento, quando Moisés, inspirado por Deus, falou para o povo, vocês têm diante de vocês 2 caminhos, a vida e a morte. E aí Moisés falou, escolham a vida. Ainda deu a dica. Jesus está falando, ouçam e se esforcem para entender. E olha que ensino interessante. Não é o que entra pela boca que contamina o ser humano. Não é isso. As pessoas se contaminam com o que sai da boca, que são as palavras. E aí os discípulos vieram e perguntaram, o senhor entendeu, o senhor percebeu que o senhor ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? E essa frase é interessante porque os fariseus eram muito importantes, eles eram muito estimados pelo povo, eles eram vistos como as grandes autoridades, e aí os discípulos estavam meio que dando um alerta. O senhor percebeu que o senhor comprou encrenca com essa história? E aí Jesus respondeu de uma maneira muito simples, olha, toda planta que não foi meu pai que plantou, ela vai ser arrancada pela raiz. Ou seja, esses fariseus não são planta de Deus, eles estão usando a religião com finalidade própria. Portanto, não se importem com eles, eles são um cego guiando outro cego, e isso não vai dar certo, os dois vão cair numa vala, né? Então não funciona. Jesus considerava os fariseus cegos porque eles não estavam enxergando as Escrituras e a verdade das Escrituras. E aí o Pedro chegou assim, Senhor, explica essa parábola para a gente de que as pessoas não são contaminadas pela comida, porque Pedro achou que era uma parábola, aquelas histórias sobre vida rural, pesca, né? Pedro não entendeu o que Jesus estava falando muito claramente. E aí o Senhor falou, ainda não entenderam? Vocês não conseguiram entender isso? O que come, Jesus explicou o processo digestivo. A pessoa come uma coisa, aquilo passa pelo corpo, passa pelo estômago, passa pelo trato digestivo e depois é lançado fora, vai para a privada. Só que as palavras, elas vêm do coração, elas vêm do interior do homem. E aí é isso então que tem o potencial de contaminar, porque olha o que Jesus fala. Maus pensamentos, imoralidade sexual, homicídio, adultério, roubo, mentira e calúnias. São essas as coisas que contaminam. E não o comer sem lavar as mãos. Não, isso não vai contaminar. Nós estamos falando aqui de contaminação espiritual, ok? Contaminação no sentido cerimonial. O Senhor está explicando, olha, o que vai contaminar mesmo, o que torna a gente mal, é o produzir o mal. E isso uma vez me ensinaram, eu acho muito interessante, que o pior que o mal pode fazer em nós é nos tornar maus. Não é nos ferir, não é nos fazer sofrer, é nos fazer praticar o mal. E o Senhor está ensinando aqui, o que vai contaminar um ser humano é o praticar o mal. Essas são as coisas que saem da boca. E com isso, ele falou, comer sem lavar as mãos não os contaminará.
Novamente estou falando de contaminação espiritual. E Jesus deixou muito claro a diferença entre as Escrituras e a prática de alguma tradição humana. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Conheça também os outros vídeos. Nós já temos aí uma série bem grande de vídeos sobre o Evangelho de Mateus, trazendo a cada texto as explicações, o contexto histórico, a geografia, um pouco da cultura da época. A ideia aqui é que a gente consiga ler esse texto e extrair dele a informação que aquele leitor original lá do primeiro século entendeu. Nós procuramos essa informação. Nós procuramos entender no seu contexto histórico para que a gente tenha máximo proveito. Deixe o seu joinha, assim a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e vai recomendar para outras pessoas. Comente aqui também sobre a sua experiência com as Escrituras e compartilhe esse material para que mais gente tenha acesso. Volte sempre, teremos mais textos e continuaremos tratando desse assunto. Muito obrigado, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima!